Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 11 do livro de Romanos, a maravilhosa sabedoria dos desígnios e propósitos de Deus. Abra aí a sua Bíblia na epístola de Paulo aos Romanos. Vamos fazer a leitura desses 36 versículos do capítulo 11. Aproveite agora esse momento para também inscrever-se em nosso canal. Inscreva-se aí no nosso canal, clica no sininho à sua esquerda e já dê o seu like aí, ajudando o nosso canal. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Sempre temos falado aqui que esse escrito de Paulo aos Romanos ultrapassa a normalidade em questão de produção de conteúdo intelectual, notadamente espiritual. E não é à toa que a Epístola aos Romanos é considerada por alguns como o quinto evangelho. Se ninguém falou como este homem, se referindo a Jesus Cristo, ninguém escreveu como Paulo, digo eu, do apóstolo Paulo. Paulo escreve aos Romanos para apresentar a mensagem do evangelho aos crentes em Roma e explicar como esse evangelho corrige as divisões entre gentios e judeus, entre os crentes gentios e os crentes judeus. São tratadas nessa epístola as questões dos judeus e dos gentios e seus papéis que estão interconectados na história relacionadas ao pecado, à justiça e ao juízo de Deus, ao reconhecimento da justiça somente mediante a fé, a parte das obras, a santificação que conduz à glorificação, a qual ocorre mediante a dependência do Espírito Santo e que dura uma vida toda e só vai ter a sua consumação quando a nossa partida. E como cristãos gentios e judeus devem aprender a aplicar o evangelho à vida prática. Nós estamos no capítulo de número 11, de 16 capítulos. Nesse capítulo, a nossa salvação, conforme Paulo demonstra nesse capítulo, se deve por causa do endurecimento que veio para Israel e que isso gerou em nós salvação. O ministério de Paulo era muito profundo entre os gentios e muito poderoso, como sempre foi, porque Paulo tinha a esperança de conquistar seus patrícios por meio da emulação. Vejam a mentalidade de Paulo e sua competência. Ele, querendo salvar os judeus, não podia lhes pregar diretamente. Então se esmerou em levar o evangelho aos gentios e assim estimular, por tabela, aos judeus. A mentalidade aqui e a astúcia de Paulo, incrível. Agora imagine, se a rejeição desses trouxe-nos a salvação, quanto mais a aceitação, como que deveria estar sendo recepcionado o evangelho em todo o mundo. Isso vai chegar um momento que vai acontecer. Agora não pense os gentios que eles são melhores, não, de jeito nenhum, pois não são. Se estes endureceram seus corações, também serão como judeus, ou pior do que eles. Deus tem planos e propósitos especiais na salvação. Nós estamos na quarta parte, que nós dividimos o livro de Romanos em algumas partes. Nós estamos na quarta parte, que começou no capítulo 9 e termina neste capítulo de número 11. Como dissemos, judeus e gentios têm papéis distintos, mas interconectados na história da salvação. Então, tendo demonstrado que judeus e gentios são igualmente pecadores, isso aconteceu dos capítulos 1 ao 3, e que podem encontrar a salvação do mesmo modo, pela justificação que nós já vimos, e a glorificação e a santificação dos capítulos 3 ao 8, o apóstolo agora voltou-se aos distintos papéis deles no plano de Deus da história. Esta quarta parte foi dividida em 3 subpartes, que é a soberana eleição de Deus, capítulo 9, que já vimos, a incredulidade e fé de Israel, também nós já vimos, e advertências e encorajamentos para os judeus. Incredulidade e fé de Israel em continuação. Dissemos que desde o capítulo 9 até o versículo 10 do capítulo 11, estaremos vendo a incredulidade e a fé de Israel. Depois de estabelecer a importância da eleição divina no lugar da identidade étnica, o apóstolo tratou da realidade da fé e da incredulidade de Israel. Aqui o apóstolo Paulo perguntou
de modo incisivo se Deus havia rejeitado o seu povo. O próprio Paulo era uma evidência de que Deus não havia rejeitado total e definitivamente Israel, em quem ele havia posto o seu amor. Assim como o remanescente crente pôde ser achado em Israel no tempo de Elias, continuava a existir nos dias do apóstolo um remanescente formado pela graça de Deus. Por meio dessa graça, os eleitos obtêm a salvação que buscam, os demais são endurecidos. Por isso, pergunta Paulo, teria Deus porventura rejeitado o seu povo? O verbo exprime o sentido de afastar alguém com força para longe. A forma como a questão aparece no grego antecipa uma resposta negativa. Ele passa a falar de si mesmo dizendo que era igualmente israelita. Veja aí Filipenses 3, de 5 a 6. A linhagem irrepreensível de Paulo remonta a Abraão, o grande patriarca, mas também a Benjamim, o único filho de Jacó nascido em Israel. Benjamim era a tribo em cujo território Jerusalém se situava, e era também a tribo de Saul, o primeiro rei de Israel. Deus nunca rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Paulo sugeriu que o amor especial de Deus e sua escolha graciosa dos judeus tornavam inconcebível a ideia de que o Senhor poderia rejeitá-los definitivamente como povo, embora eles o tenham rejeitado abertamente, agora ao negarem a Cristo e também ao longo da sua jornada desde Abraão. Elias mesmo pensara que ele era o único de sua espécie, mas a resposta divina o surpreendeu, pois que junto com ele outros 7.000 não dobraram seus joelhos diante de Baal. Deus sempre preservou para si um remanescente segundo a eleição da graça. No tempo de Elias havia apostasia em larga escala, embora a presença de um remanescente de fiéis indicasse que Deus não tinha rejeitado total e definitivamente o seu povo. O pensamento de Paulo sobre o remanescente estava arraigado no ensinamento de Isaías, cujo nome do filho era "Um resto volverá". O argumento apresentado pelo apóstolo aqui é semelhante ao encontrado em 9, de 6 a 33. A prova de que Deus não rejeitou o seu povo é que ele salvou um remanescente. Então, a prova que Deus não rejeitou o seu povo é que ele salvou um remanescente. Novamente, o caminho da graça é contrastado com as obras da lei, no verso 6. O que tanto buscavam, os israelitas não obtiveram, mas sim os eleitos. As passagens citadas, versos 8 a 10, descrevem um padrão bíblico de ação divina diante do endurecimento judicial dos corações. Um padrão que Paulo viu se repetir em sua própria vida. Quando falamos dessa forma, pode parecer ao menos avisados de que se trata de capricho, protecionismo, de injustiças da parte de Deus. Mas não se esqueçam de que a eleição e a rejeição de Deus não são segundo padrões humanos falíveis e nepotistas, mas segundo a verdadeira justiça, verdade e bondade. Deus é 100% bom, justo e verdadeiro. Não há negociação. Subparte C, as advertências e encorajamentos para judeus e gentios. Dos versos 11 ao 36, veremos a admoestação e encorajamento para judeus e gentios. A rejeição dos judeus a Cristo não foi irreversível. O apóstolo Paulo pôde ver um padrão e um propósito divinos por trás da incredulidade da qual eles foram culpados. O padrão do pensamento dele é o seguinte: a transgressão dos judeus levou à justificação dos gentios. A salvação dos gentios levará os judeus ao ciúme, e esse ciúme os direcionará à mesma salvação dos gentios. Porventura, verso 11, tropeçaram para que caíssem? Mais uma vez, a forma da pergunta de Paulo antecipou e recebeu uma resposta negativa. Ou seja, foi por causa da transgressão deles que a salvação veio aos gentios. Isso para provocá-los em ciúmes. Agora imagine que se a transgressão deles trouxe ao mundo a salvação e o seu fracasso trouxe riqueza para as nações, o que será então a sua plenitude? Verso 12. No contexto do argumento de Paulo, a plenitude só pode significar a aceitação de Cristo por parte dos judeus e a restauração deles a Deus.
aguardamos esse momento, igualmente como aguardamos o retorno de Cristo, igualmente como aguardamos o retorno a vinda do anticristo, que se manifestará enganando esses judeus. Aguardamos a conversão deles. A questão mais difícil é se o termo foi empregado com a intenção de ensinar que cada indivíduo seria plenamente restaurado, aproximadamente equivalente à restauração em contraste com a transgressão e com o abatimento atual deles, ou que a nação plena, isto é, todos os indivíduos dentro dela, da nação, em contraste com o remanescente do verso 5, seria restaurada. Paulo estava se dirigindo aos gentios, mas com o propósito de provocar em seu povo ciúmes. O apóstolo Paulo dirigiu esse ensinamento primordialmente aos gentios, tanto em seu papel de apóstolo deles, como para influenciar suas atitudes em relação aos judeus. Paulo expressou a esperança de que ele mesmo seria capaz de ocasionar a restauração do remanescente judaico. Ele continua com as suas comparações e agora fala que se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será então a sua salvação? Ora, seria o mesmo que a vida dentre os mortos. Essa frase pode indicar simplesmente uma bênção sem precedente. A enunciação está um pouco diferente da terminologia escatológica que Paulo normalmente usava. Ressurreição dos mortos, de 1 verso 4, 1 Coríntios 15, 12 a 13, 21, verso 42. E alguns estudiosos consideram que ela significa que a restauração do povo judeu ao reino de Deus em Cristo será o arauto da ressurreição final, e esta mesma um acontecimento do fim dos tempos. Como hoje o povo judeu nega e não reconhece o Messias, e a salvação está com os gentios, e ainda anunciam a vinda de um novo Messias, haverá esse tempo previsto por Deus, que eles aceitarão e reconhecerão o Messias, Jesus Cristo, o Messias verdadeiro, e aí será muita bênção, algo que abalará a própria natureza. Então, se a rejeição deles trouxe para nós a salvação, imaginem a própria salvação deles, o que ocasionará no mundo. Será tremendo esse momento. Quem sabe possamos estar aí para testemunhar isso. Tudo está nas mãos de Deus, que sabiamente conduz a história, o povo, a nossa vida, a sua. Converta-se, aproveite esse momento para se converter ao Senhor de verdade. Para de ficar brincando com o Senhor, ou de achar, ou de ficar procurando qualquer coisa. Se dedique ao Senhor, estude, Ele vai te esclarecer. Paulo aplicou nos versos 16 o princípio de que as primícias servem como garantia da última colheita. Isso é bem importante. Paulo compara os gentios a uma oliveira brava, que é enxertada numa oliveira boa. Veja aí Jeremias 11:16, Oséias 14:6, para a referência a Israel como oliveira. Os rebentos de uma oliveira brava parecem realmente ter sido enxertados em árvores cultiváveis, a fim de que elas possam trazer vigor fresco a eles. No entanto, as palavras de Paulo vão, provável e intencionalmente, além da horticultura em seu sentido estrito. Ele afirma que os gentios foram enxertados no povo de Deus contra a natureza. Verso 24. Portanto, eles, os gentios, não tinham, nem têm do que se gloriar. Os que são gentios de origem e que estão salvos, não têm do que se gloriar. Não tinham e não têm. Tendo em vista o fato de que a salvação vem inteiramente da graça, os crentes gentios não têm nenhum motivo para se gloriar ou menosprezar os judeus que rejeitam a Cristo, ou se acharem superiores ou inferiores, não importa. É preciso mesmo muito cuidado e temor a Deus. Essa arrogância dos gentios em relação aos judeus refletiria simplesmente o orgulho espiritual que levou ao endurecimento de Israel. Paulo os exorta explicitamente, não se gloriem contra esses ramos. Verso 18. Os gentios são dependentes da aliança de Deus com o povo judeu e, portanto, não devem ser considerados melhores que os judeus que rejeitaram a Cristo. Alguns dos ramos foram quebrados, verso 17, especialmente pelo fato de que estes mesmos ramos podem ser enxertados mais uma vez, verso 23. Assim, Paulo quis evitar que os crentes gentios de Roma agissem arrogantemente
com os judeus que tinham rejeitado a Jesus. Na realidade, esses mesmos judeus podiam ter sido eleitos, os quais depois chegariam à fé. Eles podiam ter endurecido contra Cristo apenas temporariamente, a fim de assegurar a salvação dos gentios. Diante disso tudo, o sensato não é se gloriar, mas temer a Deus e dar-lhe glórias. Embora a réplica feita a Paulo no versículo 19 seja formalmente verdadeira, a quebra dos ramos dos judeus foi um ato do juízo justo de Deus, e sobre a incredulidade e o enxerto dos gentios uma questão de graça e, portanto, de fé. Eu vou repetir esse trecho para que fique bem mais claro para nós. Embora a réplica feita a Paulo no versículo 19 seja formalmente verdadeira, a quebra dos ramos judeus foi um ato do juízo justo de Deus sobre a incredulidade. E o enxerto dos gentios, uma questão de graça e, portanto, de fé. Ou seja, esse enxerto, verso 19, não se baseou em nenhuma qualidade superior deles. O temor, uma reverência de espírito, e não a arrogância, é a resposta apropriada para a graça de Deus. Os crentes gentios foram exortados a levar a sério a revelação do caráter de Deus nesses acontecimentos decorrentes da sua providência. O Senhor havia mostrado a eles muita bondade ao estender-lhes a oferta da salvação, mas a ameaça de ser cortado revelava uma severidade também. O corte dos judeus incrédulos foi provocado pela incredulidade, não porque os gentios fossem inerentemente mais bem qualificados para a vida na oliveira. Além disso, os crentes gentios não devem esquecer jamais que o evangelho veio primeiro para os judeus. Capítulo 1, versos 16 e 17. Nos versos 25 ao 32, veremos que o conjunto aqui do capítulo 11, compacto dos argumentos de Paulo nessa passagem, tem sido entendido de pelo menos 4 modos diferentes. Ele mostrou como Deus salva todos os que fazem parte do seu povo eleito. No versículo 26, todo Israel é tomado basicamente como sinônimo de a igreja, isto é, Israel espiritual, incluindo judeus e gentios. Ou o apóstolo mostrou ou a maneira na qual, e assim, verso 26, Deus salva aqueles em Israel que estão destinados para a salvação. Ou Paulo mostrou que Deus irá, no futuro, trazer uma salvação tão ampla ao povo judeu, a ponto de se poder dizer que todo Israel será salvo. Ou, finalmente, ele se referia às circunstâncias imediatas de seu ministério no contexto da tensão entre judeus e gentios na igreja do primeiro século, e expressava particularmente preocupação acerca do fato de que os crentes gentios precisavam evangelizar os judeus incrédulos e acolher bem os novos convertidos. Nesse cenário, considera-se que todo Israel diz respeito a todos os judeus eleitos nos dias de Paulo, uma versão mais restrita do item 2 anteriormente citado. Nos escritos de Paulo e em geral no pensamento judaico, um mistério, verso 25, era um segredo divino, mas que agora era revelado. O mistério era que um endurecimento, em parte, tinha vindo para Israel. Isso pode significar o endurecimento de um número limitado de judeus, todos, com exceção do remanescente, ou um endurecimento temporário, até. Isso até que houvesse entrada à plenitude dos gentios, uma expressão que era usada raramente por Paulo, mas que aparece regularmente nos evangelhos para descrever a entrada na vida do reino de Deus. Por exemplo, Marcos 9:47. Também pode ser uma referência específica ao enxerto citado nos versos 17 a 24. A promessa é grande para Israel, verso 26, pois todo Israel será salvo. Uma expressão crucial nesse ponto do argumento de Paulo e cujo significado tem sido sujeito a muito debate. Essa declaração pode ser entendida como apoio para o ponto de vista da nota se Israel foi interpretado num sentido diferente de seu uso normal nessa passagem, mas análogo ao argumento de Paulo em 4:1, 9, de 24 a 26. Isso se referindo ao ponto de vista 1, que nós falamos daqueles 4 pontos de vista. Em apoio aos pontos de vista 2 ou 4 da mesma nota, todo Israel seria entendido como todos os judeus eleitos.
análogo ao argumento do apóstolo em 9:6 e de 11, de 1 a 5. Poderia também ser entendido como uma referência à nação em Israel, como no item 3, ali citado também. Ao citar Isaías, virá de Sião o libertador. O apóstolo Paulo substituiu a preposição original a por de. Isaías 59:20. A expressão hebraica também pode ser traduzida como para Sião. Talvez ela tenha sido influenciada pela interpretação do texto na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, que a traduziu como por causa de Sião, ou pelo Salmo 2:6, sobre Sião, 14:7, de Sião, explicando-se assim uma passagem da Escritura à luz de toda a Escritura. De Sião viria o libertador, que faria a sua aliança com eles quando removesse os seus pecados. E isso aconteceu na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, quanto ao Evangelho, esses seriam inimigos por causa dos gentios. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Versos 26 a 29. O argumento de Paulo nos versos 30 a 32 é concluído em forma de um paralelo com o capítulo 3, de 19 a 21, ressaltando que judeus e gentios estão unidos em duas coisas. Primeira, na desobediência do pecado. Segundo, na misericórdia oferecida por Deus. Então, na desobediência do pecado e na misericórdia oferecida por Deus. A sabedoria e soberania da graça divina estão demonstradas no modo em que os propósitos do Senhor estão cumpridos. Em primeiro lugar, a desobediência dos judeus levou a misericórdia de Deus a alcançar os gentios. Segundo, essa misericórdia divina para com os gentios levará os judeus a receberem-na também. Portanto, não há diferença. Todos, judeus e gentios igualmente, pecaram. Capítulo 3, verso 23. E Deus tem misericórdia de ambos. Capítulo 1, verso 16. Depois de entretecer os vários fios do seu argumento, nessa trama, nessa passagem, versos 33 a 36, o apóstolo Paulo passou a responder num estilo lírico, com uma canção de louvor que alcançou a altura que corresponde à profundidade da preocupação que ele havia feito soar em 9, de 2 a 3. As relações de Deus com os judeus e gentios revelam a sua majestade, a qual está ricamente demonstrada. Verso 36. Confere aí para você ver juntamente comigo. Vamos lá? Na sua vontade soberana dele, na sua ação soberana por meio dele, na sua glória soberana para ele. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Na sua vontade soberana dele, na sua ação soberana por meio dele e na sua gloriosa soberania para ele. Romanos 11:1 começa assim. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? É uma pergunta retórica. A resposta é, de modo nenhum. E o verso que encerra esse capítulo, que nós acabamos de falar, verso 36. Decore aí Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Todos foram encerrados na desobediência, para que Deus usasse de misericórdia igualmente com todos eles. Todos encerrados na desobediência, para Deus usar para com todos a sua misericórdia. Na sua ação soberana dele, na sua vontade soberana, vontade dele. Na sua ação soberana, então na vontade dele, vontade soberana dele. Na sua ação soberana, por meio dele. Na sua glória soberana, para ele. É muito bacana esse trecho, né? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente.
Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 12. Ele tem 21 versículos. Veremos metanoia, transformação da mente. Quer ter a mente transformada pelo Espírito Santo? Fique conosco. São os estudos valiosos. Eu creio que você deve estar gostando. São conteúdos riquíssimos e de grande aprendizado. A gente precisa conhecer mais a palavra de Deus. Ezequiel foi convidado a pregar a palavra de Deus. Ele não foi convidado a converter ninguém, a convencer ninguém. Quem que faz isso é o Espírito Santo. Quando nós anunciamos a palavra de Deus, ela cumpre o seu propósito naqueles que a ouvem. Então Deus te abençoe, fique conosco. Parte escrita, muito conteúdo, hein? Você tem que ler isso aí e procurar lá o jamaisdesista.com.br. A nossa loja virtual, para você adquirir nossos produtos e nos ajudar também, ossemeadores.com.br. Nosso programa de rádio, todas as quartas nós estamos com um programa aí com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia, dando uma palavra de vida. Muito bom essa palavra. Não perca aí todas as quartas-feiras, 16 horas, horário do Brasil. E já aproveita, continua, inscreve-se no nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda e dê seu like, não deixa de dar seu like, ajudando assim nosso canal. A todos um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã com o capítulo 12, Metanoia, Transformação de Mente. Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Até mais, queridos.